entender os mistérios do Espírito Santo. Abrir a palavra de Deus cada domingo é mergulhar nesse propósito que vai transformando a nossa vida. Olhar para a palavra de Deus e começar a mergulhar naquilo que vai dando sentido e naquilo que vai dando concretude à nossa própria existência. Lembra que na semana passada, quando você estava na missa, o Evangelho dizia que o tempo urgia, que o tempo estava passando rápido e que era hora de experimentarmos a conversão, que era preciso fazer uma mudança de vida, que era preciso fazer uma transformação para descobrir o verdadeiro sentido daquilo que nós trazemos na alma. Não dava mais para esperar, o tempo está passando rápido demais e a gente precisa redescobrir o sentido da nossa vida. Olhe mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você acha que o tempo está passando rápido, criatura? Você acha que as coisas estão acontecendo muito rápidas, sim ou não? Está passando rápido, sim ou não? E aí a gente começa a entrar na dinâmica da palavra, porque nesse tempo que é tão rápido, Deus tem uma promessa, e uma promessa que nasce na primeira leitura de hoje, quando Ele diz para mim e para você: eu vou enviar um profeta, e o profeta que eu vou enviar, quando Ele dizia isso para Moisés, o profeta que eu vou enviar, ele vai falar em meu nome, ele vai proclamar aquilo que é o mistério da salvação. Mas se esse profeta não disser aquilo que eu ordenei, ele vai morrer. A profecia é aquilo que vai movimentar a nossa vida. A profecia não é adivinhação, mas a profecia é demonstrar aquilo que Deus está pedindo nesse momento. E aquilo que Deus pede nesse momento é que nós abramos o coração para fazer a experiência do novo que só Ele pode dar. Parar diante da palavra e compreender que Ele traz um momento de libertação que nos leva a um encontro definitivo por Ele. E aí o profeta, ele aparece lá no Evangelho. Quando nós usamos a palavra de Deus, a profecia é dada, um homem vai vir. E esse homem está lá no Evangelho, porque olha que a beleza do Evangelho de hoje. Era um sábado, Jesus acabara de entrar numa cidade chamada Cafarnaum. Ele entra na sinagoga, ele era um judeu que praticava a sua religião, assim como nós vivemos a nossa fé a cada domingo ou a cada celebração. Jesus entra e começa a ensinar, e aquele povo começa a olhar para ele e começa a perceber que o ensinamento traz algo diferente. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Repita isso comigo. Jesus ensinava como quem tem? Jesus ensinava com? E não como os mestres da lei. Povo santo, abre o coração para entender isso. Os mestres da lei eram aqueles que colocavam cargas pesadas. Dizia para o povo fazer, mas não fazia. Colocava normas e regras, mas não viviam. Conhece gente assim? Que vive cobrando dos outros. Eu quero que você seja mais verdadeiro, e a pessoa não consegue ser verdadeira. Eu quero que você pare de mentir, e ela sempre mente. Eu quero que você seja mais presente na minha vida, mas ela nunca está presente. Quando você escuta uma pessoa que faz o contrário daquilo que ela diz, ela perde a autoridade. E existe uma grande diferença. Tem gente que tem autoridade e tem gente que utiliza de um autoritarismo. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha bem para ela e pergunta: você tem autoridade ou você é autoritária, criatura? Ah, padre, de vez em quando a gente é autoritário. Aquele que tem autoridade não precisa cobrar. Ele diz e o outro faz. Mas o autoritário, ele vai cobrar de você, ele vai te ameaçar. Se você não fizer, vai acontecer isso. Se você não faz, vai acontecer aquilo. Eu não sei como que era na sua casa, mas na minha casa era assim. Meus pais tinham autoridade. A gente não tinha medo, mas a gente tinha respeito. Não sei se é do seu tempo, mas quando a gente ia no lugar, só do pai olhar, a gente já sabia. Tinha que ficar quietinho naquele canto. Não podia nem olhar para a mesa. Se alguém começava a comer, se levantava de uma vez para pegar, só... a gente já voltava e ficava quietinho. Acontece isso hoje, criatura? Acontece? Você fala para o menino, o que ele faz para você? Mostra a língua para você. Outro dia uma mãe veio aqui com a menina: padre, quero confessar, meu filho pode entrar? Ele dá conta de comportar? Acho que dá. Aí entrou para conversar, ela falava assim: padre, porque meu marido fez isso. Você fala assim: para de mentir, mãe. É a senhora que faz isso lá em casa. E eu, ó, quietinho, só deixando. Ela fala assim: filho, espera que a mamãe está falando. Mas a senhora está mentindo para o padre. Na cara dela.
Lá na hora da confissão, eu falei assim: a senhora quer deixar ele contar os pecados? Vai ser melhor. E aí a gente vai vendo, criatura, como que a gente vai perdendo sentido quando eu te falo de autoridade. Por que Jesus falava com autoridade? Porque ele vivia. O que ele dizia era verdade, ecoava na vida dele. Às vezes a gente grita coisas que a gente não está vivendo, aí o outro olha e já não acredita mais. Quantas vezes você já escutou algumas pessoas cobrando dos outros, ou exigindo, você fala assim: quem não te conhece, que te compre, eu te conheço, ó, de outros carnavais, porque o outro não dá credibilidade. Olha para essa pessoa que está aí, olha bem para ela e fala assim: você é uma pessoa em que eu posso confiar, criatura? Será que você tem credibilidade mesmo? Naquilo que você fala, naquilo que você propõe, naquilo que você vive. Jesus tinha tanta autoridade, que lá na sinagoga, havia um homem que tinha um espírito, ele tinha um espírito mau, um homem que carregava um tormento durante muito tempo. E olha o que o espírito mau faz. O espírito mau, ele conhece o Senhor, e ele faz duas perguntas para Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos atormentar? Aí vai professar: eu sei quem tu és o Santo de Deus. E aí a gente tem que começar a perceber que se até o espírito mau reconhece quem é Jesus, quantas vezes nós deveríamos reconhecer quem é o Senhor? Só que Jesus olha e vai dizer: silêncio, cala-te, sai dele. E imediatamente aquele homem foi liberto. Olha para o padre para você entender. Olha bem para você entender a dinâmica do Evangelho. Jesus é aquele que vem para expulsar o mal da nossa vida. É aquele que vem para arrancar aquilo que te faz mal. E quantas coisas tem feito mal a você? Quanta coisa que você leva que está te fazendo mal? Quantos sentimentos, quantas relações, quantas atitudes que você carrega que está te matando, criatura. E aí Jesus vai falar: silêncio, cala-te, sai dele. Hoje, a autoridade vem de uma palavra que é capaz de te libertar. Olha para essa pessoa mais uma vez e pergunte para ela: o que está tirando a sua paz, criatura? O que está te matando? O que está te fazendo mal? Porque de vez em quando você se acostuma com aquilo que está te fazendo mal. Você fica carregando, você fica levando, e olha o que ele está dizendo: é para mandar embora. É para mandar embora. É para tirar da vida. Porque se não tirar, o espírito mau vai continuar reinando na sua história. Ele vai continuar insistindo naquilo que você não teve coragem de arrancar e de dizer a Deus. Quantas vezes nós vamos alimentando um monstro dentro de nós mesmos e até diante do outro? Está te fazendo mal? Arranca da sua vida. Está te fazendo mal? Não queira mais perto. Está te fazendo mal? Não carrega mais. Você não tem a obrigação. Mas aprenda uma coisa. Hoje pela manhã, quando eu dizia isso na missa, veio uma jovem aqui chorando. Pelo amor de Deus, deixa eu falar com o padre. Eu falei assim: fala, criatura. Padre, eu estava com uma pessoa que ela só vive mentindo para mim o tempo inteiro. E aí eu queria largá-la. E eu falei assim: eu vou largar isso, está me fazendo tanto mal. E hoje foi a confirmação. Mas parece que eu não dou conta. Já tem um mês que eu não falo com ela. E eu tenho uma vontade tão louca de mandar uma mensagem para ela. E eu falei assim: para quê? Ela disse assim para mim: porque ele tinha que me pedir desculpa pelo que ele fez. Eu: para de mentir. Você está encontrando um pretexto para voltar a falar com ele. Se te fazia mal, para que você está indo atrás? Se te fazia mal, por que você quer de novo? Você está alimentando uma dependência que está te fazendo mal. E aí você não se liberta. E aí você fica chorando pelos cantos. Relembra, coloca uma música, quase morre. Essa música me lembra tanta coisa. E aí olha para o lado, olha para o outro, olha para a amiga e fala assim: eu não dou conta, está difícil. E aí pega aquele bendito celular. E aí começa a mandar coisa que não deve, trazendo de volta aquilo que não presta. Olha para essa pessoa e diga para ela: não deixa aquilo que não presta na sua vida, criatura. Já chega, já chega, já chega. E aí outra chegou, depois da missa de 10 horas. Padre, mas é meu marido. O que eu faço com a criatura? Aí eu falei assim para ela assim: aí já é diferente. Aí já é diferente. É a minha esposa, o que eu faço? Aí já é diferente, criatura. Senta e diz: isso está me fazendo mal. Você está me fazendo mal nisso. Se você avisou, se você disse, se você manifestou e o outro continua fazendo mal, é porque ele não presta.
E aí você tem que aprender, dar um basta e dizer: você está me machucando. Até quando você vai continuar me machucando? Até quando você vai continuar repetindo aquilo que eu não gosto? Quando o outro já tem consciência, ele tem que passar pela mudança. Se não quer passar pela mudança, não tem como mais caminhar, não tem como mais estar junto. Você pode lutar o tempo inteiro, mas a mudança tem que partir daquela pessoa, porque senão o mal, ele fica impregnado. E aí Jesus vai dizer: não conta nada para ninguém. Aquele homem espalhou para todo mundo, e a fama de Jesus se espalhou por todo canto, porque ele dizia: eu não quero mais que você carregue essa dor, tanta preocupação que rouba de você a paz. Olha para o padre e me diz uma coisa: tem preocupação na sua vida, sim ou não? Tem ou não? De vez em quando tem uns espíritos maus na sua vida também, sim ou não? Claro que tem. Cada vez que você fofoca da vida dos outros, cada vez que você fala de alguém, cada vez que você implica com alguém, cada vez que você provoca alguém, é espírito do mal na sua vida. E aí ele vai dizer: por que vocês se preocupam tanto? Olha o que diz a segunda leitura de hoje: eu gostaria que vocês não tivessem nenhuma preocupação. E aí ele faz um elogio ao celibato. Presta atenção, olha o que diz: homens que são solteiros, vocês têm menos preocupação, porque vocês não precisam preocupar com outras coisas, então vocês podem dedicar mais tempo ainda para Deus. Mulheres que são solteiras, dedicai-vos a Deus, vivenciai na graça e na presença dEle. E aí diz outra coisa: você que está casado, homem, você vai ter outras preocupações nesse mundo. Além de se preocupar com tudo aquilo que você tem que fazer, ainda tem que preocupar com a sua esposa. Você que é casada, você também tem outras preocupações. Você tem que preocupar com quem? Com seu esposo. Aí olha para o padre, que eu quero a resposta mais unânime hoje. Olhando essa realidade, o que é melhor? Tá solteiro ou tá casado? Não escutei direito. Diante disso, é melhor o quê? Tá solteiro ou tá casado? É melhor o estado que você escolheu para você, criatura, porque cada estado nosso, ele vai ter uma preocupação. Cada dia tem as suas preocupações. Adianta você ficar angustiado? Adianta você ficar estressado? Adianta você brigar com todo mundo? A preocupação, ela vai desaparecer? Ela não desaparece. Por isso que é pré-ocupação. Eu ocupo de algo, e quando aquilo me preocupa, ela é pré. Eu estou antecipando aquilo que vai estar acontecendo. E aí Deus vai dando respostas. Coloque as preocupações diante dEle. Entregue as suas preocupações ao Senhor e descansa nele. Você gostaria que todas as suas preocupações acabassem, sim ou não? Pode falar a verdade. Sim ou não? Elas não vão acabar nunca. Sempre haverá preocupações. Já ouviu gente dizendo assim: meu Deus do céu, cada dia eu mato um leão na vida. Você já escutou isso ou não? Você tem matado muitos leões, sim ou não? Então aprende uma coisa: para de matar o leão, domestica o leão. Quando você aprender a domesticar as suas emoções, as suas atitudes, você não vai precisar matar ninguém. Você vai ter o controle nas suas mãos. Você já viu um cachorro bem bravo? Quando você leva ele para ser adestrado, ele faz aquilo que tem que fazer. Ele só tem que ser motivado para fazer aquilo. Olha o que Deus está dizendo para nós: é a hora de domesticar e adestrar aquilo que está matando a nossa existência. E se nós não fizermos isso, nós vamos ser reféns daquilo que nós não temos a coragem de nos libertar. Olha para essa pessoa e diga para ela: está na hora de controlar a sua vida, criatura. Olha para ela e diga: está na hora de controlar suas emoções. Olha para ela e diz assim: para de ser carente, criatura. Está na hora de dar paz, porque tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente vai entendendo como Deus age dentro do nosso coração. Hoje o Senhor te trouxe aqui para isso. Arrancar essa preocupação, expulsar esse espírito mal que muitas vezes grita dentro de nós e dizer para você: é um tempo novo. Quando você arrancar aquilo que não presta da sua vida, aí você vai entender o sentido concreto do amor de Deus. Só que de vez em quando a gente gosta de ficar pegado em umas coisas que não prestam, meu Deus. Você fica lá lutando, chorando, insistindo, pedindo e falando: vou fazer essa novena para fulano, vou acordar 3 horas da manhã para rezar para o Beltrano. Reza para você mudar, criatura, porque aí o outro muda.
A gente pode rezar pelo outro, mas a atitude primeira é da gente. E se ela não for da gente, você vai continuar com o espírito mau gritando dentro de você. E aí você não dá o passo, vai estar preso eternamente naquilo que estão roubando de você. E aí Deus hoje diz para nós, isso tem que ser jogado fora da vida. Olhar para a história e perceber que ela é tão rápida, que o tempo está passando e que a mudança, ela exige de nós uma atitude. Só dá mais uma olhadinha para o lado e pergunta assim: você tem chorado muito esse ano, criatura? Você tem chorado por aquilo que não presta? Ah, padre, de vez em quando. Às vezes aquilo que não presta está dentro da gente, porque a gente muitas vezes não sabe encontrar as respostas que vêm de Deus para dar o passo em direção a Ele. E aí a gente só tem que entregar para fazer a experiência da graça. Abra suas mãos. E eu quero que hoje você coloque todas as suas preocupações diante de Deus. Fala com Ele hoje. Se você não falar, não vai ser resolvido. Se você não disser, não vai ser tirado da sua vida. Coloca hoje diante dele as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos. Vai oferecendo para ele hoje, vai dizendo: Senhor, expulsa isso da minha vida, arranca isso da minha história, tira isso do meu coração, me dá força para poder caminhar. Eu tenho tanta coisa essa semana para organizar, mas tira tudo aquilo que me angustia e me dá respostas, Senhor. Me dá respostas para poder caminhar diante da tua presença, porque nada e nem ninguém vai arrancar de mim os meus sonhos, nada e nem ninguém vai tirar minha alegria. Jesus é maravilhoso, Ele expulsa da nossa vida aquilo que está fazendo mal. Se saiu alguém ou alguma coisa da sua história, deixa aí, porque Deus tem uma obra e algo maravilhoso para você. Talvez você não entenda agora, porque dói, mas Ele vai te dar as respostas e vai te mostrar no tempo oportuno que é hora de dar passos em direção a Ele. Agora coloque a mão no seu coração, assim como você entregou as preocupações. Com a mão no seu coração, diga para Ele: acalma aqui dentro, Jesus. Acalma aqui dentro e arranca tudo aquilo que está machucando o meu coração e a minha história. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo, entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo. Vou persistir, continuar a esperar, crer, e mesmo quando a visão se turva, só chora, mas na alma a certeza da vitória. É só mais uma olhadinha e diz assim: tem vitória para você, criatura. Tem bênção para você. Mas é preciso largar aquilo que está te fazendo mal. Sabe aquele amigo que não te leva para Deus?
aquela situação que rouba a sua paz, você não precisa nunca mandar ninguém embora. Eu aprendi isso e sempre falo isso para você. A gente não precisa mandar ninguém embora. Aquilo que não presta vai sozinho embora. E mesmo quando você não quer ver, Deus te mostra. Você já viu aquele povo que é assim? Te machucou uma vez, você fala assim: vou perdoar. Você perdoa, a pessoa vem, ela chora. Ela até chora na sua frente. Você perdoa de novo. Passa mais um tempo, ela faz de novo. Isso você vai sempre abrindo mão, sempre vai deixando. E ela acostuma a fazer aquilo. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão esquecendo que elas estão machucando as outras. Às vezes sentou com você numa noite, comeu com você, olhou nos seus olhos, até derramou lágrimas, dizendo que você era importante. E na mesma semana, repetiu a mesma coisa na sua história, te machucando mais uma vez. Então olha para essa pessoa e diga assim para ela: você está entendendo, criatura? Tem coisa que não tem jeito mais não, que é preciso deixar para você poder reconstruir a sua história. E é Deus te dando respostas. Você quer que passe um carro de som te anunciando? Deus é sutil para mostrar para a gente. Fica com as lembranças daquilo que foi vivido e não queira trazer de volta aquilo que pode te machucar. Só pode ficar aquilo que dá paz. Só pode ficar aquilo que arranca sorrisos. Não de vez em quando, não forçados, mas todos os dias, para a gente aprender a ser mais feliz. Olha.